Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado aqui, mais uma vez, para falar desse pós-jogo que acabou agora, há pouco tempo. Botafogo de São Paulo 1, São Paulo 3. São Paulo consegue uma vitória muito importante, mas eu já vou avisando para vocês. Se você é aquele torcedor, enfim, alguém que gosta do São Paulo e quer ver eu falar bem do São Paulo, sempre que o São Paulo ganha, eu já digo para você não ver esse vídeo, porque eu vou falar muito e talvez assim minha paciência ou a paciência de como torcedor tenha acabado nesse jogo. A grande verdade, aí eu já começo a falar da impressão do jogo, é que assim, ser torcedor de São Paulo nesses últimos tempos não tá fácil, tá, pessoal? Se você né, aqui nem todos que estão aqui são torcedores de São Paulo, inclusive eu nem desejo isso para outros times, porque essa fase do São Paulo, ela é muito, vamos dizer assim, delicada. A gente passa por uma situação onde o time da gente é ruim, isso é fato, você acompanha os jogos do São Paulo, nós não temos jogadores bons. Inclusive eu vi um debate essa semana, se eu não me engano, acho que era um programa de debate, e o pessoal falava isso. Ao invés de trazer 10, mais 10 jogadores, por que não trazer 3 bons jogadores que decidam? Eu não, nem sei se isso seria a solução, porque talvez 3 jogadores nessa situação complicada de estrutural que o São Paulo tá, talvez não decidisse. Mas a questão é que a gente tem um time ruim. A gente tem um técnico que, por mais que eu fale, já falei em outros vídeos aqui da capacidade que ele tem, né? Porque nós conhecemos ele como jogador, ele pode demonstrar também muita coisa boa como técnico. Mas a verdade é que o técnico que a gente tem, ele precisa evoluir muito nas suas convicções, ele precisa evoluir muito na própria questão de futebol e de montagem de time. Então é um técnico que ainda está em formação. Então a gente tem um time ruim com um técnico meia boca, pelo menos, nessa situação atual. Que junta com todos os problemas que o São Paulo tem extra-campo. Né? Então, assim, é uma bagunça, é um ambiente, é uma estrutura totalmente desorganizada. Então, eu estou falando isso porque eu vou comentar muito do jogo ao longo desse vídeo, mas é que você consegue perceber algumas coisas, até por detalhes, dentro do jogo. E foi isso que eu percebi nesse jogo. Mas, tirando essa impressão do jogo, vamos falar da escalação. Antes de mais nada, eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu fiz do pré-jogo, onde nesse link eu falei que, por ser o último jogo, o Rogério Ceni ele podia tentar buscar algumas soluções em determinadas posições, já que tem tanta gente no departamento médico. E eu posso até dizer que realmente ele fez isso. Ele entrou com o goleiro Rafael, a zaga ele deixou o Alan Franco e botou o Pablo Maia, que eu acho que ele está imaginando que pode jogar ali na zaga. Então, assim, não dá para criticar o Rogério por isso. Na lateral direita, o Natan. Na esquerda, ele entra com o Caio Paulista. Aí eu começo a criticar o Rogério justamente por causa disso. Se você bota um cara que não é zagueiro, que já vai ter dificuldade ali na zaga, por que não colocar o Patrick, que eu falei justamente nesse pré-jogo, é um lateral da posição e pode render muito mais que o Caio Paulista. Ele não colocou. No meio, ele entra com o Luan. Parabéns, Rogério, melhor jogador em campo. A gente vai falar muito sobre isso, inclusive pelo Paulistão e pelos comentaristas. Eu assisti no Premier, eles elegeram realmente o Juan como o melhor do jogo, o Luan. Então, parabéns para o Rogério. Espero que dê continuidade ao Luan, já que jogou bem. Mas aí ele erra mais uma vez, colocando o Nestor como segundo homem do meio de campo. E fecha ali o ataque com o Wellington Rato, Galope, Luciano, que a gente conhece, e tenta o Alisson. Não dá para criticar também. O Alisson, ano passado, foi um jogador que, pelo menos em questões táticas, ele até foi bem. Está voltando de lesão. É uma tentativa do Rogério. Não dá para falar dele ocupar em relação a isso. Mas a verdade é que o São Paulo entra com esse time em campo e com 1 minuto de jogo, o São Paulo já está levando sufoco. Parece que aquilo que aconteceu com o São Bernardo não serve de lição. Né? E aí o goleiro Rafael faz uma defesa que a zaga já tinha falhado, mas não contente com isso, o Nathan falha. O cara cruza, o Pablo Maia, que não é zagueiro, está marcando o vento. O Alan Franco, que é o Alan Fraco, que é muito fraco, é um zagueiro em termos de zagueiro que é para fazer o papel dele, a gente já comentou aqui, é fraco. É o único zagueiro, só tinha um atacante, um jogador do Botafogo na área, ele era para colar, tá junto com o zagueiro. Não cola,
pula, não acerta a bola, e o nosso lateral esquerdo, que não é lateral esquerdo, está perdido. Ele nem vai num cara, nem vai na bola, e o São Paulo leva um gol ó, com 4 minutos, 3 minutos, o São Paulo já está perdendo. E aí começa aquela coisa, lentidão, que a gente já conhece, né? Sem criatividade, muita bola alçada à área. Mas o São Paulo consegue criar, e aí é onde que você presta atenção, o São Paulo consegue criar algumas jogadas, mas não por causa do São Paulo, pessoal, é porque o time do Botafogo é fraco. O time do Botafogo é fraco. Se fosse um time forte, nesse grupo que ele está, que é muito fraco, que o líder e quem se classificou foi o Bragantino, que bateu no São Paulo, se ele fosse um time bom, ele já estava classificado. Então não se iluda, torcedor de São Paulo, e eu imagino que a maioria não vai se iludir, o São Paulo só conseguiu criar algumas coisas ainda no primeiro tempo porque o time do Botafogo é fraco. Algum deslocamento, o Botafogo estava muito afundado, com a marcação muito alta, né, de suas zonas, e aí quando um jogador se deslocava, como foi uma jogada lá, o Galo se deslocou, a bola foi enfiada, ele chutou, o goleiro defendeu, o Luciano tentou travar, não conseguiu. Essa foi uma jogada, outra jogada de bola parada, né, um cruzamento lá do Rato, a bola sobra, Luan na entrada da área acerta um chute de 3 dedos muito bonito e o goleiro faz uma defesa, merecia até o gol. E aí eu vou aproveitar isso e digo para você, o Luan nas poucas vezes que entrou fez um gol, o Luan nas poucas vezes que entrou tá pisando na área, tá chutando, então eu não sei o que é que o Mendes faz para ser titular, porque o Mendes não fez nem metade do que o Cruzeiro fez no pouco tempo que ele teve em campo. Mas a grande verdade é isso. São Paulo saiu o primeiro tempo jogando mal. As únicas chances que criou foi porque o Botafogo não é um time bom e perdem de 1 a 0. Inicia-se o segundo tempo, com 5 minutos o São Paulo já tem uma bola na trave do Nestor e uma chance lá que o David tem com a bola enfiada. E aí, com essas chances do David, eu vou pontuar duas coisas. Primeiro, o David recebe a bola, né? Aí ele tá mais para chutar com a perna esquerda. Inclusive o Vilani, que estava narrando, falou isso, era mais para chutar com a esquerda. Só que ele chuta do jeito que vem, ele tenta chutar de direita. Beleza, mas se você parar para analisar, não precisa. Você que joga futebol, eu jogo futebol, né? Algumas pessoas que acompanham aqui, meus amigos, jogam futebol. Se você fosse tentar girar o corpo para chutar de direita de uma forma melhor, você ia perder tempo. O zagueiro podia travar você, você podia errar o chute, o goleiro estava na sua frente, você podia defender. Então você tinha um monte de alternativa. Ele tentou chutar da forma que dava, mas tinha um galope entrando do lado, só era dar um passe. Então, quando eu falo, pessoal, dessa questão de o jogador ser ruim, é isso. Né? Uma vez eu ouvi uma definição muito interessante num programa, também falando de um comentarista que dizia que, comentarista das antigas, que falava que futebol é um jogo de decisão. Né? Se você tomar as melhores decisões durante o jogo, você ganha. Realmente. Só que eu vou mais fundo. Essas decisões, como foi o caso do David, ela passa pela questão da inteligência do jogador. E a inteligência do jogador está muito mais ligada com a capacidade dele ser um cara bom, não. Não quer dizer que o cara é um zagueiro, né, bom, e ele é um cara inteligente ali na sua função, que você vai botar no meio, ele vai te dar passe, vai enfiar a bola. Não, ele vai ser o cara que na zaga, ele vai saber a hora certa de dar o carrinho, ele vai saber a hora certa de ir no corpo, ele vai saber a hora certa de fazer um impedimento. Isso é ser um jogador bom. O São Paulo não tem jogadores bons. Essa é a grande verdade. Ficou claro nesse lance. Isso é um ponto. Outro ponto para também falar é a bola que o Nestor mete. A gente fala mal do Nestor, mas o Nestor é o único jogador do São Paulo que tem essa capacidade. Ele vai passar o jogo errando o passe, ele vai passar o jogo não dando aquela intensidade que a gente imagina, mas numa bola dessa, ele é o único que consegue enfiar para um jogador para decidir. E o David não fez o gol. Beleza. Continua o jogo, né? O São Paulo pressionando, segundo tempo. E aí o comentarista fala, o narrador, o Vilano falou até, porque o São Paulo entrou muito bem no segundo tempo, porque ele não fez isso no primeiro tempo. Mas a questão, pessoal, é que assim, ele tá bem porque o Rogério botou um lateral esquerdo, que é de origem, o Elton, e botou o David, que por mal, ainda é um cara que se movimenta bem, é um cara que vai para frente, então é uma coisa diferente. Então não precisa fazer muito. Como eu falei, o time do Botafogo é fraco. O problema é que até os titulares da gente que estão no departamento médico, eles já são ruins. Imagina esse pessoal que está entrando por questões de lesão. Então fica complicado. Mas a verdade é que o São Paulo pressionou e aos 15 do segundo, uma bola sobra, Luan no mesmo ponto, na entrada da área, acerta um chute, dessa vez o chute nem com tanta força, mas mais deslocado, empata o jogo. E aí, mérito por Rogério Ceni, porque sempre falou, e foi ele que tentou colocar o Luan mais dentro da área para chegar na e mérito para o jogador.
Porque, como eu falei, no pouco tempo que jogou muito mais que Mendes, mas muito mesmo. Mas o Rogério insiste no Mendes. Se por uma parte o Rogério acerta, por outra ele erra. Depois o São Paulo pressiona. Noutra jogada, né, de profundidade, o Wellington passando, sofre o pênalti, foi por VAR, né? Mas enfim, com intensidade, o Wellington entrou muito bem, porque é um jogador de origem, é um jogador da posição, não precisa fazer muito. Né? Se não tem ele, porque não testa o Patrick? Eu já falei isso mais de 5 vezes aqui no canal. Mas enfim, Rogério é que vê os treinos e é assim que a gente tem que aturar, vamos dizer. E aí o VAR deu o pênalti, quem foi bater o Galo bateu o pênalti, bateu bem, fez 2-1. Depois o jogo já estava meio que controlado, numa bola assada. Juan, que nesse link que eu vou deixar aqui para você, que foi o pré-jogo, eu até falei isso. Segundo tempo, tenta mudar alguma coisa, dependendo do que for. Tenta dar outra chance pro Juan, que foi um menino que foi muito bem na base, mas ainda não encaixou. Talvez por posição. O Rogério, quando colocou ele no lugar do Natan, que estava horrível, mas na ponta direita. E aí ele não rende. Quando o Orejuela entrou no segundo tempo, que ele já foi para o meio numa bola cruzada, ele faz o gol de cabeça fazendo 3-1. Então, assim, no segundo tempo o São Paulo ganhou até com certa facilidade, mas eu tenho que pontuar e você tem que entender, só ganhou porque é o Botafogo. Imagina se o São Paulo entra numa decisão de Paulista e leva um gol do Corinthians logo de início, ou leva um gol do Palmeiras. Na minha concepção, o São Paulo não tira esse gol nunca, que foi o que aconteceu nos outros jogos. Né? Levou o gol do São Bernardo, levou o gol do Corinthians. Então, essa vitória, ela não deve iludir um ponto que, a partir desse jogo, eu posso dizer, eu já tinha visto outros comentaristas falar, pessoas aqui do YouTube, mas eu vou falar também. Infelizmente, o Rogério não está conseguindo treinar bem esse time. Eu vi 2 jogadas lá, que o Alan Franco recebeu a bola, aí deu um passe de, sei lá, 3, 4 metros, ele deu o passe, o Caio Paulista estava atrás e deu o passe para frente. Outra tentativa de tabela entre o Natan e o Rato. O Rato tocou para o Natan, fez que ia. Quando voltou, o Natan já tinha tocado na frente. Então, assim, esse pessoal está treinando já há um tempo. Tiveram a semana toda a treinar. Então, se não está funcionando, alguma coisa está errada. Só pode ser os treinamentos. Então, é uma coisa preocupante, né? Principalmente para essas fases. Beleza, o São Paulo se classificou. Vamos ver até onde chega. Eu duvido muito, né, que o São Paulo possa ir longe, mas como torcedor vou torcer e vou esperar que chegue, principalmente voltando esse pessoal do departamento médico, né, para tentar dar mais alternativas para o Rogério e tentar deixar o time de uma forma melhor, beleza? Em relação a destaques, pessoas que não foram bem, na defesa, direto, né, não tem muito contestação, foi o Wellington, entrou no segundo tempo e deu outra dinâmica ao São Paulo, pela lateral esquerda, e principalmente atacando, que é o que ele mais faz. Eu já falei, o problema do Wellington é quando pega times que tem um ponta, que ele fica preocupado em atacar, mas aí o Rogério tem que ajeitar esse esquema e deixar o menino fazer o melhor que ele faz, que é atacar, que é apoiar. Então o melhor foi o Wellington. O que não foi bem, na verdade foi horrível, foi o Natan, inclusive foi substituído. A grande verdade, pessoal, e vamos ser sinceros, é como eu falei, esse vídeo eu não vou passar a mão em ninguém, não. Se o cara estava no Curitiba, se já tinha passado pela base, que se a diretoria, Rogério não queria mais, teve que machucar 3, 4, o cara não tem capacidade de vestir a camisa de São Paulo. Isso é verdade, vamos ser sinceros. Tá? No meio campo, o melhor, o Luan, incontestável, jogou bem, fez o que era para fazer, apareceu na frente, fez o gol, fez tudo. Né? Então, o melhor é Luan, esperamos que o Rogério dê continuidade a esse trabalho do Luan. E no ataque, eu vou botar o Galopo pelo pênalti, bateu com pênalti, com vamos dizer, tranquilidade, fez o gol da virada, mas a verdade é assim, que o ataque, de maneira geral, não foi bem. O pior para mim, de novo, Luciano, né? Eu acho que quando joga ele e o Galopo, né, ele não consegue se encaixar, né? O Galopo não tem muita referência como um Caleri, ele também não tem, quando volta, meio que fica perdido, então assim, acho que não funciona. Isso é uma coisa que talvez, torcendo aí, já que o Caleri acho que não volta, pelo menos uma referência como o Edson, possa melhorar esse desempenho do Luciano, tá bom? Então, talvez para botar aí como ataque, algum destaque também, né? O David, que entrou no segundo tempo, deu muita movimentação, como eu disse, não é o jogador melhor tecnicamente, não é o jogador que muitas vezes vai decidir, vai errar a finalização, mas pelo menos quando pega a bola, sempre quer ir para frente, sempre tenta uma coisa diferente. Então vamos botar como destaque aqui o David, tá bom? Então é isso, né? O São Paulo se classifica, provavelmente vai jogar, né, com Água Santa, não sabemos onde é o estádio ainda, eu acho que não foi definido,
Vamos esperar. É jogo único, não pode errar mais. Acabou esse negócio de entrou primeiro tempo, dormindo, levou 1, 2 gols. Acabou isso. Espero que o pessoal tenha isso consciência, para que a gente possa pelo menos avançar em mais uma fase, passando pelo Água Santa, né? E quem sabe aí, sei lá, embalar e chegar pelo menos numa final e ser campeão. Nunca se sabe, né? Então, agradeço a você terminando o vídeo, né? Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, dê o seu like, né? Compartilhe com os amigos, com os familiares, né? E vamos torcer para que venha desempenho melhor, porque vitória está sempre vindo. E eu gosto da vitória, já falei aqui. Prefiro jogar mal e vencer, né, do que jogar bem e perder. Mas a grande verdade é que para jogos mais difíceis, o São Paulo precisa evoluir, tá bom? Fique com Deus e ótima noite para vocês.